programa desta terça-feira, mais uma vez falando de assuntos importantes relacionados ao Seconce. Para isso a gente está recebendo novamente aqui no estúdio a Carolina Rodrigues Vaz, que é gerente regional do Seconce São Paulo da Baixada Santista. Carolina, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia. Eu que agradeço, Alex. Bom dia. Muito bem, tem um evento importante, inclusive, neste sábado, que a Carolina vai trazer para a gente aqui as informações e outros temas importantes relacionados ao trabalho do Seconce. Bom, deixa eu retirar esta câmera para dividir a nossa tela e começar o nosso bate-papo com a Carol, que tem aqui, inclusive, nós temos um calendário de eventos e tal. E eu até perguntei fora do ar sobre essa questão do 1%. Saúde do trabalhador da construção civil e família. Que história é essa, Carol, do 1%? Explica para a gente aí, por favor. Posso contar um pouquinho a história do Seconce? Pode, pode para chegar no 1%, vamos lá. Para você entender 1%. Na verdade é assim, né? O Seconce esse ano, inclusive, fez 60 anos, por isso que está sendo um ano aí bem festivo. E na realidade, a gente iniciou as atividades em 1964, na década de 60, né? Quando a construção civil deu um boom, né? Então, várias construções importantes no estado de São Paulo, né? O MASP, Shopping Iguatemi. Então, quer dizer, muitos trabalhadores da construção civil migraram para o estado de São Paulo nessa época, né? E uma das preocupações dos empresários era prestar um serviço de saúde, já que a estrutura pública não conseguia atender a todos. E foi um grupo de empresários que fundou o Seconce, lá em 1964, em São Paulo. E aí começou uma grande história, né? Então, quando a gente fala 1%, por que é 1%, né, Alex? A gente tem uma parceria com o Sindicato Patronal da Construção Civil e com o Sindicato dos Trabalhadores. E a nossa contribuição, a manutenção do Seconce é feita através do 1% da folha de pagamento que os empresários pagam para a manutenção do Seconce. Então, os empresários pagam e os colaboradores usufruem. Colaboradores e dependentes, né? Esposa, filhos, marido, enfim. Então, é daí que surgiu o 1% e está se perpetuando até hoje. E tem funcionado, né? Tem funcionado porque nenhuma entidade funciona há tantas décadas e com o resultado que apresenta se não tivesse dando retorno para todos os envolvidos, né, Carol? A gente se reinventou bastante também, né, ao longo desses anos, né? A gente começou como um ambulatório de saúde lá em São Paulo. Hoje a gente tem 13 unidades próprias do Seconce, né? Então, assim, a gente tem mais de 20 especialidades médicas, exames, toda a parte de terapias, né? Então, quando eu falo terapia, entende-se fisioterapia, a gente tem um centro de reabilitação, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, o dentista, né? Na verdade, que é o nosso carro-chefe, né? Que hoje, né, a gente sabe que o serviço de saúde não oferece esse serviço, então a gente tem aí... O plano de saúde normal não cobre, né? Não cobre, a odontologia. Então, e a gente faz todos os tipos de especialidades quando a gente fala de dentista, na parte de odontologia, né? Então, canal, prótese, pequenas restaurações, limpezas. Temos até uma unidade móvel odontológica que vai no canteiro, se a empresa quiser. Né? Então, os trabalhadores não precisam necessariamente ir ao Seconce, a gente pode levar a unidade móvel odontológica nos canteiros também. Doutor João Otávio, quando esteve aqui, fez muito sucesso explicando essa questão odontológica de forma muito didática. Aliás, eu imagino, né, Carol, que o planejamento de uma entidade como o Seconce você falou que foi se adaptando com o tempo, porque de uns anos para cá a gente coloriu os meses, né? Cada mês tem uma campanha, nós estamos no Setembro Amarelo, daqui a pouco tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, e que são muito pertinentes, especialmente esses 3 meses, porque um fala de prevenção do suicídio, né? E da saúde mental por tabela. O outro fala do câncer de mama, que muitas mulheres, infelizmente, morrem já quando tem um diagnóstico mais tardio, infelizmente. E no caso dos homens, é a campanha do Novembro Azul do câncer de próstata. Aí vocês lidam com um público majoritariamente masculino, mas que tem a esposa, que tem os filhos, enfim, Sim. E tem as pressões da vida, do dia a dia. Eu acho que esses 3 meses em especial englobam. Claro que todas as outras campanhas são importantes, né? Mas nesses 3 meses a gente aborda situações que hoje afligem demais as pessoas, né, Carol? Demais, assim. E para a gente esses meses são muito importantes porque o Seconce ele trabalha com a prevenção, né? Então, pensando em prevenção, nada mais importante do que as campanhas, né? A conscientização, ir aos canteiros, ir às empresas. A gente está constantemente falando e sendo sempre muito categórico em relação a essas campanhas, né?
as empresas procuram muito o Seconce para isso. E a gente também tem os exames, né, que são preventivos, né? A gente tem lá, por exemplo, no Seconce, ginecologistas, né? Temos psiquiatras, psicólogos. Então, a gente tem uma gama aí de profissionais, equipe multidisciplinar para poder atender aí os trabalhadores. Hoje é mais fácil fazer esse acompanhamento pela questão online, porque às vezes o cara faz uma consulta, e é importante fazer a anamnese com o médico, né, ou com o profissional da saúde, e eventualmente ele pode ter um acompanhamento, né, receber alguma, pela própria entidade, né, sobre campanha, sobre, enfim, alguma notícia importante relacionada a essa área da saúde. Ficou mais fácil chegar às pessoas com essas ferramentas online, Ficou Carol? muito, Alex, assim, especialmente depois da pandemia, que a gente teve que se reinventar, né? Então, hoje a gente tem a famosa telemedicina, né? Isso porque, assim, quando a gente olha a nossa estrutura do Seconce, a gente tem a unidade central, que é na Barra Funda, e lá tem diversas especialidades médicas. E tem as unidades regionais, que são unidades menores. A segunda unidade maior do Seconce é a de Santos. Mas temos unidades menores, né? Tem Praia Grande, que é pequena, Bertioga, interior de São Paulo e assim vai. Então, os usuários, os trabalhadores, acabam utilizando muito as especialidades de São Paulo, né? E tem algumas especialidades que a gente consegue atender pela telemedicina, né? Cardiologia, psiquiatria, endocrinologia. Então, isso é um diferencial, né, para o trabalhador. Aliás, a gente está tendo um evento em Santos que trata justamente dessa questão, mas é mais da telesaúde, né? E o que é a telesaúde? Porque, inclusive, o Seconce faz um trabalho importante relacionado às empresas do Porto, e esse conceito de telesaúde, até debatendo com os envolvidos, imagina o caminhoneiro que tem um problema, ele pode estar sendo monitorado pelo celular ou pelo smartwatch, né? Sim, sim. Alguém em alto mar, numa embarcação ou numa plataforma de petróleo, você não vai conseguir, talvez, um especialista, mas com essa utilização da telesaúde, por exemplo, fazer uma consulta remota ou monitorar a condição dessas pessoas. E eu acho que essa vai ser uma realidade que daqui a pouco vai estar assim, muito presente. Até para caminhoneiros já tem, né? Que eles têm um equipamento que realmente mede essa condição, se ele apresenta um nível de fadiga elevado, Sim. se fala, é melhor você parar. Claro que as empresas mais responsáveis dão ordem, né? O cara tem que parar de um período entre um período e outro e tal, não é para ficar direto. Mas ali já, você está tendo uma mudança na tua frequência cardíaca, na tua pressão arterial. Isso daqui a pouco vai ser incorporado aí, eu acho, né? Não sei se eu estou exagerando ou se eu estou querendo antecipar cenários, mas você daqui a pouco vai ter como acompanhar a saúde quase que ininterruptamente do teu colaborador, né? No ambiente de trabalho, está mais calor, está mais frio. Especialmente para pacientes crônicos também, Sim, né? Porque hoje a empresa consegue mapear, né? Uma diabetes, uma pressão alta, um problema cardiológico. E aí você tendo o monitoramento desses pacientes, você consegue aí, às vezes, até reduzir acidentes, né? Porque que nem você falou do caminhoneiro, né? Se ele tem um problema de coração, ele pode ter qualquer mal súbito durante o período de trabalho, né? Então, isso anteciparia aí um problema mais sério. Aliás, acontece muito, né? Tem gente que às vezes... Acontece aqui no trânsito, né? A pessoa bate o carro e tal, acontece, teve um mal súbito, né? Não é que o cara fez uma barbeiragem, nada, ele apagou simplesmente, bateu o carro e teve um acidente, às vezes tira a vida do próprio condutor e de alguém que estivesse próximo. Às vezes não, às vezes dá para resgatar a pessoa e salvá-la, mas enfim. Eu acho, Carol, que esse trabalho que o Seconce faz, é importante que a gente diga que é fundamental para o trabalho, mas certamente se não houvesse essas atividades, muitas vidas teriam se perdido ao longo desses anos, né? Certamente vocês pegaram aquele colaborador, aquele trabalhador da construção civil e assim, olha, você precisa dar uma parada e ver isso aqui, porque isso pode te custar a vida. E aí o cara foi ver e se salvou, né? Deve ter centenas, milhares de relatos ao longo desses anos todos de vidas que foram salvas porque tinha lá uma entidade que cuidava do cara no ambiente de trabalho dele, né, cara? Sim, e também há 20 anos o Seconce também presta um serviço de saúde e segurança ocupacional, né? Em atendimento às NRs. E tem o principal objetivo é aumentar a produtividade e reduzir acidente, né? Que está dentro disso que você está falando. Então, assim, muitas vezes o colaborador chega lá no Seconce para fazer um exame e o médico detecta que ele precisa ser afastado das atividades, porque de repente vai fazer um trabalho em altura, por exemplo, e está apresentando
um quadro de hipoglicemia, por exemplo, né, que está relacionado a diabetes. Então, assim, tem diversos exemplos desse para te dar. E até para as empresas é mais seguro, né? Com certeza. Porque se o cara tem um problema não detectado e ele tem uma intercorrência dentro da obra, Com certeza. isso juridicamente, no aspecto trabalhista, pode trazer um grande problema. Nossa. Ou seja, para a empresa não é um gasto, né? É uma prevenção e um investimento, né, não, Carol? E o bom de estar no Secons é assim, né? Você consegue detectar isso e você já consegue encaminhar aquele paciente para um especialista. Porque imagina na prática, né? Você ir lá na medicina do trabalho, você está fazendo aí um periódico, e aí o médico vira para você e fala, olha, você precisa procurar aí um endocrinologista, por exemplo, né? E aí o cara vai ter que ir para a fila do SUS, não, então que eu não tenho um plano de saúde, não tenho uma assistência médica. Então, essa é a nossa grande sacada, né? Porque aí o paciente da medicina ocupacional, ele pode ser atendido no assistencial que está dentro desse 1%. Que são os 2 negócios grandes que a gente tem dentro do Seconce, né? E é estendido às famílias desses colaboradores? Sim, é estendido às famílias também, esposa e filhos. Como é que funciona isso? A pessoa pode regularmente, claro, vai se associar, vai participar e os filhos até que idade? Tem Até 21 anos. Pô, um filho grande, né? Não é um adolescentezinho, né? Que se estiver estudando, né? Tem aquela questão até 18 e até 21 ou 24 se estiver estudando. Porque a gente sabe que se o cara tiver qualquer problema em casa, ele não rende no trabalho. Não, Ainda tem essa, né? Se a esposa estiver doente ou se ele tiver um filho com problema. Até filho criança que precisa de acompanhamento contínuo, né? Dependendo da situação que tiver. Se não houver, a cabeça dele está lá, o espírito, a cabeça está lá, mas a mente está em outro lugar, né? E essa equipe multidisciplinar, Alex, que a gente tem hoje no Seconce, acaba atendendo muito as famílias, né? Não só a especialidade médica, né? A ginecologia, a pediatria, a gente já tinha há muitos anos, mas esse investimento na fisioterapia para reabilitação dos trabalhadores, na psicologia, que a gente sabe que é o que você acabou de falar, né? Se a pessoa não está bem, como que ela vai render? Como que ela vai trabalhar? Ou se a esposa ou os filhos estão com algum tipo de problema. A fonoaudiologia, que trabalha muito a fala das crianças, pode ter um atraso, qualquer problema, né? Ela consegue tratar. A nutrição, que hoje em dia a gente fala muito, né, de qualidade de vida, obesidade, nutrição. A gente tem uma balança de bioimpedância também que consegue medir aí a quantidade de gordura corporal, água corporal, massa magra, enfim. Então, assim, a gente está trabalhando muito essa equipe multidisciplinar para poder atender também os pacientes e os trabalhadores da construção civil. Eu não passo perto dessa balança faz tempo, viu, Fábio Figueiredo? Essa balança aí o pessoal tem um pouco de pânico, mas ela é importante. Ela revela verdades, né? Verdades que as pessoas muitas vezes não querem reconhecer, mas faz parte, né? Porque a saúde, ela é um todo, né? A gente sempre escuta, né? Melhor do que tomar remédio é você fazer um investimento para não precisar tomar remédio, né? Sim. Ainda mais do jeito que tem uma diferença de valores. Eu já vi pesquisa, né? Você vai numa farmácia e 3 bairros depois tem uma diferença de 3.000% de um mesmo medicamento de um lugar para outro. É um negócio surreal, mas existe, né? Então, ao invés de você tomar remédio, às vezes é melhor fazer uma prevenção, e prevenção também passa por uma boa alimentação. Bom, o evento ao qual eu me referi no bloco anterior é o Construcer, 14ª edição. Aí, aqui nos bastidores, a Carol estava me dizendo que a 13ª edição, faz tempo que aconteceu, isso é uma volta triunfal, é isso, Carol? Depois de quanto tempo? Na verdade, a última edição foi em 2019, a de Santos. Só que ano passado, no interior de São Paulo, eles fizeram a 13ª edição. Então, a 12ª foi em 2019, a 13ª foi o ano passado, quando de fato retomamos. Mas Santos a gente não fez. Então, esse ano em Santos vai ser realmente a edição depois da pandemia. Então, neste sábado, dia 28, 14º Construcer. Explica o que é o Construcer, Carol. Nossa, o Construcer, na verdade, é um evento para a família e para os trabalhadores da construção civil, né? Esse ano teve até o slogan Toda Família Merece Ser Feliz, e a ideia do Sinduscon, Seconce, SESI e Senai, né? A gente junta as forças, né, das entidades para proporcionar um dia bem, bem agradável, bem feliz para as famílias. É um evento realmente cultural, né? Então, quando a gente fala cultural, tem vários tipos de oficinas, né? A gente vai ter muita atividade para as crianças. O foco, até fiquei meio triste de saber que a previsão do tempo vai ser chuva, porque a piscina é o foco das crianças, né? Então a gente aí abre a piscina do SESI para eles. A gente tem banda ao vivo, tem churrasco,
Tudo começa com o café da manhã, abre 8h30. E aí depois, atividade o dia inteiro e a gente encerra às 4 horas da tarde. Então, assim, é um dia bastante agradável, né? Os trabalhadores esperam muito, né, por esse dia. Tanto é que a gente estourou de inscrições. É isso que eu ia perguntar, não tem mais inscrição, Não, acabou. encerramos. A gente realmente tem até um número bem a mais aí do que a gente tinha previsto, mas isso é bom, né? Isso é muito bom. Isso quer dizer que o trabalhador ele está com essa sede, né, de participar de eventos como esse. E engraçado que sempre há muitos eventos, né, nesse aspecto de entretenimento, cultura, enfim, mas parece que quando tem relação com a tua área de atuação, parece que o profissional se sente mais dono daquilo, né? Valorizado, um sentimento de Valorizado, né? pertencimento, Porque ele né? poderia ir a qualquer outro evento no dia, e tem, né? Aqui em Santos, esse final de semana que passou, teve acho que uns 4, 5 eventos ao mesmo tempo. E alguns muito próximos, né? No centro da cidade, enfim. É verdade. Mas quando é alguma coisa relacionada com a tua área, com a tua vida profissional, as pessoas parecem que valorizam de outra forma. E ainda mais depois de você ter dito que ficou tanto tempo sem ser realizado aqui, né? Teve esse caráter aí das pessoas correrem para se inscrever, né, Carol? O Secunce tem essa coisa, né, de tratar com bastante carinho o trabalhador da construção civil, né? Tanto é assim que até quero comentar do outro evento que a gente vai ter no outro sábado, dia 5 de outubro. Como a gente fez 60 anos, né, o Secunce quis patrocinar um evento cultural diferente, né, que também tem o foco do trabalhador e família, né? Então, a gente fechou lá no Teatro Brás Cubas a peça Divertidamente 2, que é um tema aí que tem bastante... a peça relacionada à historinha do filme. É a história do filme. Legal. Divertidamente 2, então a gente está patrocinando esse evento junto ao Teatro Brás Cubas, né? E, inclusive, trouxe até uns convites, gostaria de sortear para os teus ouvintes. Vamos colocar no nosso Instagram aí para sortear pro pessoal. Vamos sortear 2 convites aí para os teus ouvintes, eu acho que vai ser um evento muito legal, porque é um tema que está muito em alta, né? Que acabou de sair do cinema e foi muito procurado, e é bem bacana, né? O tema que ele traz, a reflexão que ele traz. Sim, acho que bateu vários recordes, Sim. né? E para ver como as pessoas elas estão preocupadas com esse assunto, né? Muito. Não é um negócio da boca para fora, não, que tá tudo, porque todo mundo hoje vive um período de muita ansiedade, né? Exatamente. E isso interfere no trabalho, nas relações pessoais, né? Às vezes você fala uma coisa num tom e talvez passe um pouco do tom, e o receptor do outro lado talvez esteja mais sensível, e aí até afinar o discurso de quem fala e de quem recebe, às vezes cria-se uma confusão danada por conta disso. Agora, você imagina isso num ambiente em que você tem muita gente diferente, com realidades em casa completamente diferentes, e elas tendo um objetivo em comum. Isso é alguma novidade na história da humanidade? Não é. Só que hoje a gente é bombardeado o tempo todo por excesso de informação. Justamente isso. Eu falo, eu sou meio repetitivo, acabo até me tornando um pouco chato com isso, mas quando a gente era moleque, quando era mais novo e tal, a gente brincava na rua e tal, e a gente, o máximo que fazia era parar no orelhão para avisar a mãe que estava vivo. Hoje, quem é que não... Era bom demais essa época, né? Hoje, quem é que não dá um celular pro filho e bota lá um monitoramento, que até um radar, você está vendo onde que a criança ou o adolescente está indo. Se você não coloca... Se você coloca, você fala, está monitorando o filho, não sei o quê. Se você não coloca e acontece alguma coisa, a pessoa se cobra também porque não colocou. Exato. Ou porque que não acompanhou. Então, é um recurso que a gente tem hoje, né? Eu acho que tudo está voltado ao uso que você faz desse recurso, né? E eu acho que ele tem que ser um pouco proporcional. Não tem como, a nossa realidade hoje é outra, né? A gente tem mais acesso, né? Eu fico pensando nessa época do orelhão. Eu fui da época do orelhão, né? Você ligava para casa... Quando eu lembrava de pôr a ficha lá para ligar e avisar minha mãe, eu fico pensando, gente, imagino hoje, eu tenho uma filha adolescente, né? Eu não imagino ela sair, eu não saber onde ela tá, né? Porque, assim, você acostuma com a realidade. Mas o que você disse sobre ansiedade tem a ver com o uso excessivo, né, do celular, né? É muita informação e você acaba criando muita referência. E quando você cria muita referência, você acaba questionando sua própria realidade, né? E aí isso gera uma ansiedade. Eu acho que, inclusive, hoje os problemas que a gente tem de déficit de atenção, e acredito que o Secunce esteja trabalhando com isso também, dentro da obra, dentro do ambiente de trabalho, se o cara para toda hora para ver uma notificação de grupo de WhatsApp ou mensagem da família,
ou alguma coisa que ele siga em rede social, que ele goste e tal. O YouTube, por exemplo, que tem notificação de vídeo que você segue. Assim, o cara não, mesmo ele não vendo, O nível de distração. já notificou, ele falou, opa, eu preciso guardar na minha cabeça É que isso. quando eu ficar livre eu tenho que ver esse vídeo. Já gerou um estímulo aí. Exatamente. Mas você não Aí veja. o cara perde concentração. É. A chance de acontecer alguma coisa errada em qualquer ambiente de trabalho aumenta. Por isso até que já tem alguns movimentos de se proibir celular em escola. É uma contramão da modernidade, porque tem escola que trabalha claramente com aparelhos eletrônicos, com tablet, Sim. com celular, com lousa digital. Por outro lado, tem escolas que têm um projeto que é zero eletrônico, é horta, é criança mexendo na terra, bichinho de Escolas estimação. Waldorf, né? Exato, já teve aqui a representante, inclusive aqui pertinho da rádio. Do lado da minha casa. Então, Linda a escola. aí eles têm essa proposta, pô, mas vai deixar a criança desconectada? Então, eu Naquele vejo... período, e dependendo da idade, eu acredito muito que Mas seja já, válido. neurologistas já estão dizendo que é prejudicial ao extremo criança com 2, 3 anos ter acesso à tela. Né? Ah, mas ela vai ficar deslocada. Mas se todo o ambiente não tiver, ela não vai se sentir deslocada. Né? E eu acho que isso vale também para o ambiente de trabalho. Né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu me policio, porque eu sei, eu estou aqui com o meu, entrevistando a Carol. Mas tem gente me mandando mensagem para saber da entrevista do Porto. Mais tarde. Antes de começar, eu já respondi, beleza? Depois eu... A gente precisa se policiar. Fica acumulado. No fim de semana em casa, eu tento... Quando eu estou assistindo um jogo, eu tento não ficar, porque eu perco a atenção. Se deixar o celular do lado, eu vou querer ver alguma coisa, aí eu perco alguma coisa do filme. Claro que hoje em dia é mais fácil, a gente pausa o filme, se bobear até o jogo a gente pausa, né? Tem umas TVs que tem essa possibilidade. Mas você não desfruta daquilo da mesma forma, né? Você não aproveita aquele divertimento. Por isso que, inclusive, esse evento de sábado, eu imagino que tenha lá uma série de atividades, daquelas que a gente pode até classificar como atividades raiz, né? E tem, ó, vai ter uma oficina de skate. Olha lá, pista de skate, que mais? Beach tênis, vôlei, futevôlei, porque no SESI de Santos tem quadra de beach tênis que está super em alta também, né? Então, por esse motivo, não pode chover, porque a maioria das atividades é céu aberto, amanhã né? terei uma mudança do aplicativo. Vamos fazer aquela dança da não chuva, para mudar. Se o aplicativo muda, né? E no final as crianças gostam, né? Muito. E os pais lembram da infância e brincam com os filhos, daquelas coisas que hoje em dia... Vai ter um espaçozinho de game também, tá? Vai também ter. Então, assim, vai ser bem equilibrado. Né? Então, tem os monitores, então consegue andar com as crianças de um lado para o outro, tem a parte de alimentação saudável, enfim, vai ter o Seconce vai estar lá com a equipe de enfermagem recebendo, né, as pessoas para poder fazer o teste de glicemia, a pressão arterial, a cuidade visual. Então, antes até do café da manhã, o bom dia vai ser esse, né? Até porque acontece, às vezes, a pessoa chegar e também não se sentir bem, né? Então, a gente tem gente que não toma café da manhã. Eu não consigo sair de casa sem tomar café da manhã. Lá a gente vai dar o café da manhã, né? Tem café da manhã, vai ter churrasco, sorvete. Mas você sabe, Carol, você está dizendo, vai ter um game. Eu acho que não é motivo de preocupação, porque assim as pessoas elas precisam aprender a lidar com isso. Exato. Não é, né? vou tirar 100%. Claro que agora há pouco a gente está falando de um ambiente escolar, é uma coisa. Agora, no geral, até porque a molecadinha hoje brinca em casa com isso, quando ela vai fazer um evento fora... O legal é que seja apresentado a ela, o skate, uma bicicleta e tal, algum jogo antigo, lúdico e tal. Dá para mesclar bem, é só apresentar para a criança, para o jovem, para as pessoas, né, essas possibilidades que, como é algo diferente, ele vai acabar fazendo. Então, assim, é como tudo. É legal. Eu jogo com meu filho, jogo FIFA, não tem problema. Mas a gente faz as atividades, aquela caminhada, beira-mar, eventualmente. Ele joga basquete lá no emissário, eu não, porque se eu for jogar basquete no emissário, tem que colocar o SAMU do lado para me levar ali, porque eu não vou durar muito tempo. Mas,
Enfim, é uma questão de hábito também, né? E influencia diretamente na saúde das pessoas. Eu acho bem legal quando acontece esse tipo de evento que a pessoa vai e passa o dia, né? Não, e o legal disso, Alex, é porque é a família junto, entendeu? Então, assim, é o trabalhador, a esposa, os filhos. É um momento que vai estar a família mesmo e vai ter atividade agradável para todos da família. Então, isso é muito bom. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, cada um tem um objetivo diferente. O filho sai, a mãe fica em casa, o marido sai. Então, assim, a ideia realmente é unir a família, né? E agora, bom, você está falando que essa é a volta, depois de algum tempo, para o ano que vem, assim, vai depender do que acontecer nesse ano, vocês vão, acaba quase que sendo um evento teste, né, para o futuro e tal. Ah, vamos trazer alguma coisa diferente assim, assim. Vocês já pensam já imaginando como é que vai ser o outro? A gente vai fazer com certeza a próxima edição. Porque, assim, a procura foi muito grande. Tanto é que estourou o número de inscrições. Dá para fazer em mais de um dia? Não, sempre é um dia só. Esse já historicamente Tá. é um dia. Na verdade, o Construtor ele acontece simultaneamente em várias regiões, né? Então, Santos, Campinas, Piracicaba, São Paulo, Ribeirão Preto. Então, é bem legal. É o sábado que acontece todos os Construtores, um único dia. Mas sempre foi muito bom. Aqui em Santos a gente realmente não tinha tanta adesão, porque antes a gente fazia em Cubatão, né? Então, meio que a gente competia com a praia nesse dia, sabe? Aí, como agora o SESI de Santos tem essas quadras de vôlei e tal, tem um chamativo grande, né? A gente vai fazer sorteio de brindes também, enfim, diversos brindes. E o trabalhador gosta dessas coisas, né? Vai ter música, vai ser um dia bem divertido. Agora, Carol, a gente está, por incrível que pareça, né? Já estamos caminhando para o fim do ano, né? Já tem lugar vendendo panetone, que coisa, Nossa, né? meu Deus. Já dá uma sensação de que já vai ter horário de verão, né? Daqui a Vai pouco. ter eu mesmo esse ano? Aparentemente vai, né? Eu acho tão bom. Eu gostava também. Se dá algum resultado na conta de luz, eu não sei, mas eu acho bom. Dizem que dá uma economia de 1%, né? No fim, 1% no total de milhões aí de megawatts e tal, deve fazer alguma diferença para o sistema. Eu só acho ruim porque eu acordo cedo, né? Então já viu, vou acordar mais escuro ainda. Mas para quem pode aproveitar um fim de tarde, né? É agradável. Enfim, estamos caminhando para o fim do ano e imagino que vocês, claro, tem uma programação toda já pré-estabelecida daqui para frente até essas datas festivas e quando elas vão chegando também tem uma preparação toda especial, né? Esse ano, esse planejamento de vocês do Secons está seguindo um padrão normal? Teve alguma coisa que vocês pensaram de diferente daqui para frente, depois desse evento aqui importante e do outro fim de semana que você citou também? Tem alguma ação pontual? Tem alguma coisa que faz parte do calendário? Além, obviamente, da continuidade do trabalho regular, que é importante, Sim. né, Carol? Na verdade, a gente tem mais um mega evento. Né? Mais um? Esse ano a gente está muito, muito cheio de eventos, né? A gente vai ter a 8ª edição do Prêmio de Saúde e Segurança, que vai ser no dia 28 de outubro, segunda-feira. O objetivo central desse prêmio é que as construtoras possam mostrar cases de sucesso relacionados à saúde, segurança e entorno, né? Na parte de meio ambiente. E esse prêmio também já é a 8ª edição, ele é um sucesso. Esse ano ele está mais especial ainda, porque vai ser um evento para 1.200 pessoas. Acho que, na verdade, é o maior evento do prêmio que a gente fez até hoje. Vai ser lá no Allianz Parque. Então, assim, a expectativa é muito grande. Várias construtoras se inscreveram. Então, como vai ser no estádio do Palmeiras, é um evento que congrega todos os Seconses, é isso? Na verdade, assim, é o Secons São Paulo, né? Esse é um evento do Secons São Paulo para prestigiar as construtoras, né? Então, esse já é um evento esperado também. Aqui esse ano ele está maior, né? Então, as construtoras mostram lá os cases de saúde e segurança. Existem 3 tipos de premiação, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. E é bem interessante porque a gente fala assim, é o que as empresas fazem além da norma. Cumprir a norma, eu acho que é uma obrigação de todos, né? É o básico, né? E aí, sim, tem umas coisas, assim, muito interessantes, né? Já vi até, por exemplo, dentro de um canteiro, uma academia, né? De musculação. Então, assim, tem umas coisas, assim, muito interessantes. Eu trabalho com o entorno da obra, porque a gente sabe que é um inconveniente com os vizinhos, né? Então, existem fazer um networking com a vizinhança e tal. Existem muitos cases criativos nesse ponto também. Então, a gente vai fechar o ano com esse evento. Então não vai ter jogo do Palmeiras nesse dia? Nesse dia vai ser no rooftop lá do Allianz Parque. Mas pode ter jogo, ou não? Pode. Tá. Bom, de toda forma você... Segunda-feira não, também, né?
Só joga segunda-feira quem está na segunda, né? Infelizmente. Mas eu fiquei pensando aqui agora... Tá magoado com o Santos ainda? Tô, desde ontem. Não, desde ontem não, faz tempo que eu tô magoado. Mas enfim. Não, mas é engraçado isso porque aqui em Santos hoje a gente vive uma expectativa de algumas obras enormes, né? O estádio do Santos é um deles, mas está em, assim, compasso de espera. Mas tem a história do túnel Santos Guarujá, tem o novo shopping que vai ser construído lá perto da Santa Casa, ali na área que era da Portuguesa do Portuários. Você tem a Ponte do Barreiro, lá do Jornal Tribuna. Então, você tem, por causa do VLT que vai chegar até a área continental de São Vicente. As próprias obras que estão acontecendo regularmente no centro de Santos. Tem muita coisa que tá acontecendo, né? E aí eu falo do estádio porque, veja, o Secons vai promover um evento desse no rooftop do Allianz Parque. E Santos poderia receber eventos maiores hoje e não recebe porque não tem equipamentos suficientes para isso. Eventualmente, a Carol poderia pleitear algo do gênero aqui em Santos. Mas e a estrutura para receber? Né? Uma cidade turística como a nossa não tem essa estrutura. Não tem. E outros lugares aí que poderiam, né? Eventualmente você tem capacidade para alguns shows de médio porte. Um show de grande porte você não tem condição de trazer. Né? Até o André Azenha citou aqui que uma vez que pensou, né? Vamos trazer a turnê do Titãs, essa da reunião e tal, não haveria capacidade de ser feito aqui em Santos. Então, para uma cidade turística, né? A gente precisa repensar isso. E mão de obra para lidar com toda essa demanda existe, tem lá o Seconce para dar esse auxílio, né? Porque eu imagino também, apesar de algumas sazonalidades, mas essa característica de Santos, especialmente da Baixada Santista, Praia Grande muito forte também, São Vicente tentando retomar, de muitas construções, muitas obras, aumenta ainda mais a responsabilidade de vocês, né? Porque vocês têm que visitar os canteiros, conversar com as empresas que eventualmente não tenham aderido ao Secons para explicar a importância do trabalho. É algo São construtoras novas chegando e o que é mais interessante, construtoras, por exemplo, de São Paulo ou do interior que estão vindo construir aqui. Então, assim, a gente tem a HM, que é uma construtora de Campinas, por exemplo, né, que tem obra em Praia Grande, tem a Patriane, que é de São Paulo, que está aqui. Então, assim, e aí ele já conhece o Seconce, porque o trabalhador ele pode ser atendido por qualquer Seconce, não importa de onde ele seja. Se ele é afiliado em São José, mas ele está em Santos, ele pode ser atendido em Santos. E a gente gosta disso, né, Alex? Atender os trabalhadores. Então, quanto mais obra para nós é melhor. E quanto mais gente trabalhando, também aumenta o trabalho de vocês, sem né? Sem dúvida. Aí tem que ter um planejamento especial de aumento de demanda. De horários, enfim, equipamentos. E essa unidade móvel que você falou, por exemplo, aí da odontologia, vai rodar mais ainda, Vai rodar mais ainda. E agora a gente também está adquirindo uma unidade móvel para fazer medicina ocupacional. Então, dentro dessa unidade móvel, a gente vai ter 3 consultórios, que ele é multi-consultório. Pode ser de médico, de enfermeiro, para levar exames complementares. Então, por exemplo, a empresa que queira fazer uma campanha de periódicos, né? A gente consegue ir com essa unidade móvel no canteiro fazer, ou qualquer outra empresa do Porto, por exemplo, que a gente atenda, né? Dentro do contrato de medicina ocupacional, a gente consegue prestar esse serviço. A gente tem um cliente grande também de pedágio, então a gente pode rodar os pedágios. Vai ser fica muito mais dinâmico, né? Você falou dessa história do Porto, eu me lembrei agora, porque ontem, inclusive, eu estava preparando um material. O Porto de Santos ainda tem uma capacidade de expansão muito grande, né? E a despeito de nós termos hoje algumas novas funções e novas profissões, algumas antigas profissões diretamente ligadas ao Porto não existem mais da mesma forma, mas outras estão surgindo graças ao uso da tecnologia. A gente estava agora há pouco a questão do celular, né, das telas, mas tem coisa que hoje em dia é feita dessa maneira, né? E aí você tem que ter um outro olhar, né? Justamente isso, a preocupação da saúde desse trabalhador quase que digital, né? O cara que trabalha com tecnologia o tempo todo, né? Com a questão oftalmológica. Mapeamento de novos riscos, é isso que você está querendo dizer, né? Então, não os riscos tradicionais, vão vindo novas funções de forma diferente, você tem que mapear novos riscos, Tem aparecido isso muito dentro desse trabalho do Seconce, de empresas, tem startups criando um monte de coisa aqui, e cada uma tem uma característica. Surge muito dentro dessa demanda do Porto essa visão de
de mudança de novas atividades, que aí tem que ter uma reunião, o médico falar com o oftalmologista e tal. Como é que é isso, Carol? Essas atividades que compõem a parte de tecnologia, elas têm muito mais um risco ergonômico, né? Porque Ficar sentado o tempo todo. Ficar sentado o tempo todo, muito tempo no computador. Circulação e tal. Circulação, né? E assim, mapear um risco que não está ali a olhos da empresa, nos olhos da empresa, né? Então, isso daí é um grande desafio que você está falando, né? Eu acho que talvez mais para o futuro possa aparecer alguns problemas relacionados a isso, porque você ter o teu colaborador dentro do ambiente da tua empresa, né? Você tem ali o tempo todo mapeando um possível risco, né? Agora, quando a pessoa está trabalhando dentro do ambiente de casa, não tem como controlar tanto, né? A gente imagina que o trabalho é feito de uma forma, né? Mas a parte ergonômica pode ficar comprometida. As empresas do Porto, elas estão tão preocupadas quanto as da construção civil, Carol? Sim, sim. O Porto, ele vem evoluindo muito, né, Alex? E digo mais, por conta da ANTAC, da própria Codesp e por conta dos contratos de arrendamento do Porto, eles já há algum tempo, eles precisam ter as ISOs, por exemplo, coisa que não tem muita exigência na construção civil. Né? A construção civil tem uma outra maneira de encarar essa parte de gestão e muitas das empresas, por exemplo, que tomam a decisão de ter a ISO é muito por conta de melhorar só os processos. No caso do Porto, é a manutenção do contrato deles que está em jogo, né? Então, eles já há muitos anos precisam se reinventar em relação a isso. Hoje existe uma preocupação muito grande, tem até o manifesto ESG, né? SG. ESG, né? ESG. Tem essa preocupação. O aspecto ambiental. A gente cita muitas vezes as questões de ambientes mais insalubres para trabalhar. Então, imagina misturar o ambiente insalubre do trabalho com a insalubridade do clima. Né? A pessoa ela tem um problema respiratório, isso é potencializado ainda mais. Com certeza. Lá no interior, por exemplo, onde a gente tem unidade do Seconce, muitos trabalhadores estão sendo atendidos por conta disso, por causa das queimadas, né? Aí tem que parar o cara, né? São José do Rio Preto, né? Aí tem que parar o cara, né? Não tem o cara, dependendo da situação, sim, né? Porque, inclusive, voltando ao mundo do futebol, teve jogo cancelado no interior de São Paulo. Botafogo e Guarani, Ribeirão Preto foi cancelado por conta da fuligem, da fumaça, das queimadas. E aí, dentro dessa nossa conversa, né, Carol, de estar sempre ligado no que está mudando, no que está acontecendo, daqui a pouco as empresas vão ter que ter esse tipo de, se já não tem, né, esse tipo de preocupação, de que forma o aspecto do clima, mais dependendo do lugar, o manuseio de alguns produtos químicos, enfim, se isso pode gerar algum problema para o trabalhador. Isso tudo é informação, né? Sim. Informação que pode ser repassada, né? Qual que é a descrição daquele produto, se ele pode ser manuseado em espaço fechado, se não pode. A questão do clima também, o que afeta muitos trabalhadores é o próprio calor, né? Então, assim, tem uma preocupação de entregar um protetor solar, em de repente recuar aquele trabalhador de uma exposição, principalmente meio-dia, 1h da tarde. Então, assim, esse olhar a gente já tem. Agora está agregando mais, porque essa questão das queimadas é uma questão ambiental também, né? Que a gente tem que se preocupar, porque é uma situação nova praticamente, né? Queimadas de um lado, seca de outro, né? Tá atrapalhando, inclusive, a cabotagem no Brasil e elevação do nível do mar, né? E chuvas, mas você não vai deixar o trabalhador lá se tiver uma tempestade. Aliás, outro dia explodiu aí alguma coisa, né? Uma pedreira. Eu não ouvi, né? Eu não escutei. Mas foi uma pedreira? Foi. O que consta é que foi uma explosão numa pedreira perto da Ilha Barnabé e foi sentido, além do som, um tremor em alguns lugares. Você imagina o cidadão em cima de um prédio em construção, lá no 20º tanto andar, eles escutam um barulho daquele que treme tudo, imagina o desespero que deve dar. Verdade. Fora, como acontece com... Meu cachorro ficou apavorado. Ele ficou minha mulher relatou que ele tomou um susto, saiu correndo, parecia que, né? E ele não tem medo de fogos, ele tem medo de trovões, né? Cada bicho tem o seu, o seu medo diferente. Então, assim... Nessa obra aí, nessa pedreira aí, esse barulho todo é normal mesmo? Eu estou perguntando, né? Perguntar não ofende, já diria o filósofo do passado jornalístico. Perguntar não ofende. Não exageraram na carga? A Ministério Público está vendo isso aí.
Porque imagina, se fez, Tem uma investigação, né? se fez barulho até em outras cidades, imagina para o camarada que estava ali do lado. Se ele não tivesse com aquela proteção, né, auricular correta, né? E não é só aquele fonezinho, não. O cara tinha que estar com o fone tipo esse fone que eu tô aqui, fechadão, né? Imagino que estava, independentemente da carga ter sido dentro dos parâmetros ou não. Eu estou falando aqui de um caso extremo. O barulho faz parte do cotidiano de quem trabalha numa obra, né? E quem está do lado sofre junto por um período. Depois que a obra acaba, tudo fica volta ao normal. Mas você imagina uma situação dessa em que tem um estrondo desse tipo. Se o cara não tiver lá protegido, se a empresa não tiver essa preocupação, o cara ficou surdo. Ficou surdo com certeza. Porque se o entorno e até longe escutou o barulho, imagina lá a pessoa que está trabalhando, né? E diariamente convivendo com esse tipo de barulho, né? Até restaurante, sabia? Sim. Muitas das pessoas não sabem disso, mas garçom de restaurante com aqueles barulhos que ficam 8, às vezes 10 horas trabalhando, ele tem perda auditiva. É um absurdo a quantidade de pacientes que têm perda auditiva. Você quer ver um barulho? O helicóptero está chegando aqui, estou ouvindo, inclusive. Você sabe um barulho, por exemplo, que uma vez eu fiquei prestando atenção e falei assim, nossa, essa moça deve chegar em casa e deve ouvir isso durante o sono, né? Que é o barulho de campainha de caixa. Já viu em mercado? Que tem um barulhinho e tal, ou de atendimento de pronto-socorro também tem, né? Que é um barulhinho do Windows que toca. É o dia inteiro aquilo apitando, ou no carro. Outro dia eu fui num prédio comercial e toda vez que é aquela leitura facial, e toda vez que passava na catraca e fazia leitura digital, a catraca emitia um sonoro. O dia inteiro aquilo, né? E imagina alguém sentado ali do lado. Eu perguntei, falei assim, porque aquilo me chamou muita atenção. Imagina a pessoa ali o dia inteiro, 8 horas de trabalho com aquele barulho. Eu falei para ela, assim, isso não incomoda você? Ela assim, demais. A gente já pediu para desativar esse barulho, mas até agora nada. E é um consultório de um médico que eu vou sempre. Aí depois um outro dia eu voltei lá, tinham tirado. Porque eu falo, gente, pra quê? Não tem nenhuma função. Qual é a necessidade? É diferente, por exemplo, de uma câmera de ré, de uma empilhadeira dentro de um terminal. Tem que ter, o barulho é estrondoso. Mas é um momento em que ele tá dando a ré para poder alertar as pessoas né, não ter ninguém atrás, né, por causa da movimentação. Agora, numa catraca de uma entrada de um prédio, não tem a menor necessidade, né? Pois é. E naquela tela que chama paciente número tal, tem lá o número, o nome do cara, né? Até engraçado que a gente fica vendo o nome das pessoas e tal. Já apareceu um Sylvester Stallone, não sei o quê. Você viu essa, Fabio? Tava lá o Sylvester Stallone da Silva, de Oliveira, alguma coisa assim, né? Então o sinal sonoro é para chamar a atenção também, mas olha, às vezes é tão pequeno, não precisa, mas enfim, né? Como a gente falou aqui de saúde mental dos trabalhadores, só você ver o movimento na ciclovia da praia no final do dia, né? De muita gente que sai do Guarujá, né? Pega a bicicleta, atravessa, vem aqui e vai para São Vicente, ou vem para Santos, ou faz o caminho inverso, enfim, porque como tem muita obra em Praia Grande também, tem gente que vem de lá para cá, né? Passa por São Vicente, vai até Guarujá. Então, e debaixo de sol, debaixo de chuva. Então, o Seconso tem toda essa preocupação com o cara lá enquanto ele está na obra. E tem que fazer o trabalho educativo para que ele se preocupe também, né, na sua volta para casa, na sua ida ao trabalho, na sua estada em casa, para que esse reflexo também seja sentido dos ambientes longe do trabalho quando ele estiver por lá, né? Na verdade, é um grande trabalho educativo, né, Carol? Nós não queremos acidentes nem no canteiro e nem no trajeto, né? Porque se o cara cai da bicicleta, se machuca, ele não trabalha, né? Não trabalha, né? E assim, não deixa de ser, de estar vinculado ao trabalho, porque ele está indo e vindo, né? Então a gente tem essa preocupação também. Tem muita campanha educativa nesse sentido. Bastante, principalmente por conta de bicicleta e moto. Aliás, sabe que piloto de Fórmula 1 não pode andar de moto, né? Porque se ele cai e quebra a perna, é um prejuízo danado. Eles têm contrato. O Schumacher foi andar de esqui, né? Na neve. Acabou a carreira e a vida dele praticamente. Está lá, né? Sendo monitorado com aparelhos, enfim. Estou dando um exemplo extremo aqui, né? Mas esse negócio de esqui também cresceu muito, né? O turismo para a neve cresceu muito, né? O pessoal sai do Brasil e vai fazer o Campeonato Brasileiro de Esqui lá no Chile, né? Que é onde tem condição de fazer. Mas olha, não te digo nada, viu, Carol? Daqui a 10 edições do Construcer, uma dessas está nevando aqui em Santos. É verdade, do jeito que a questão ambiental está mudando, né? Olha, tem uma nevezinha por aqui para o pessoal fazer uma brincadeira na neve.
Eu ia até falar no final, né, aqui para convidar as pessoas para participar, mas não dá, né, porque as inscrições estão encerradas, mas de toda forma vai ser um evento bacana para quem for participar e aí o pessoal faz aqueles registros, né, posta nas redes sociais, o próprio Seconce vai fazer esse trabalho de divulgação para mostrar como é bacana, né, como é legal você criar um dia especial para os trabalhadores, para a família. E tomara realmente que o clima dê uma mudada, esteja melhorzinho, para que todos possam aproveitar. Carol, alguma outra situação importante? Podemos ir vou nessa? deixar os convitinhos do Divertidamente. Fábio Figueiredo, por favor, pegue ali por mim, por gentileza, que eu vou mostrar na câmera aqui. Olha que bonitinho. E ó, mesmo layout aqui, né? Aqui, ó. Divertidamente estão aqui os convites. Nossa social media vai dar uma preparada. Vou tirar uma foto bonitinha para divulgar no nosso Instagram no dia 5 de outubro, 4 da tarde, né? Esse aqui, ó, ingresso individual, venda proibida. Então, não... Teatro Brás Cubas. Isso. Às 4 da tarde. Pinheiro Machado, 48, Canal 1, Vila Matias, em Santos. Tá aqui, vamos fazer essa divulgação no nosso Instagram. Evento neste sábado, evento no outro sábado, o Seconce fazendo o papel dele. Carol, algo mais? Podemos ir nessa? Alex, muito obrigada. Até a próxima. Pela oportunidade, até a próxima. E quem quiser conhecer o empresário, especialmente um pouco mais do trabalho do Seconce, está lá, site, rede social, tudo bem divulgado, né? Isso aí. Muito bem. Carol, obrigado pela vinda ao Entre Alex. Linhas. Até a próxima. Até a próxima.